Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, chegou a hora da gente comentar da nossa opinião aqui. Eu sei que muita gente não vai gostar, pessoas que ainda preferem apoiar a mentira, um engano chamado Cabo Daciolo. E eu vou dizer o porquê, vou explicar o porquê eu tenho essa posição. Recentemente nós postamos um vídeo aqui na íntegra, eu fiz isso em respeito a cada um de vocês, para que vocês escutassem o próprio Cabo Daciolo sem cortes, mostrando quem de fato ele é. Esse não engana mais ninguém. A Bíblia nos diz que maldito é um homem que confia no homem. E eu sempre soube disso, sempre defendi isso, mas preferi dar um voto de confiança ao Cabo Daciolo desde quando eu conheci. Eu lembro que isso aconteceu na época da greve dos caminhoneiros. Nós esperávamos que Bolsonaro defendesse os caminhoneiros, mas ele pediu o fim da greve. E ao mesmo tempo apareceu um deputado que não era muito conhecido, chamado de Cabo Daciolo. E aí os próprios inscritos, como eu digo aqui, esse canal sempre foi uma grande família. Embora seja eu que narra os vídeos, que faço os vídeos, ele é feito com a união de todos, com os pensamentos de vocês. E nos comentários eu via sempre, olha, fala desse Cabo Daciolo, parece ser uma boa pessoa, parece ser um político diferenciado. E aí, por conta dos próprios inscritos mandando matéria, comentando nos vídeos, eu fui ver quem era esse Cabo Daciolo. Logo de cara eu descobri que ele entrou na política participando do PSOL, mas que logo foi expulso por ir contra as ideologias do próprio partido. Então eu pensei, olha, o fato dele ter entrado no PSOL, com certeza era um ponto negativo, mas por ele ter sido expulso pelo próprio PSOL, isso quer dizer que ele fez o que eu pensava de política sempre, que partido só servia mesmo para você ter a sua candidatura, porque você sabe que no Brasil não é permitido que você entre sem um partido, você precisa estar em um. Então, pelo que eu sei, pelo menos com os vereadores que eu conheço, dependendo do partido que você entra para um cargo desse de vereador, você precisa de mais ou menos votos, dependendo do tamanho do partido. Então eu sempre vi partido como uma coisa que você não é obrigado a seguir arduamente a ideologia deles. O próprio Bolsonaro, assim que se elegeu presidente, saiu do dele, ficou sem partido um bom tempo. Então eu sempre pensei isso, eu acho que o Cabo Daciolo ele foi esperto. Ele entrou dentro do PSOL, falou o que queria, foi contra todos os projetos e saiu. Mas aí apareceu um vídeo, já na época das eleições, né, quando ele foi candidato a presidente, apareceu um vídeo, até no canal do Diego Rox, ele falando, parece que o socialismo cresce. Eu quero até relembrar isso com vocês, uma cena lamentável, ele segurando inclusive o livro de Karl Marx. E eu termino a minha fala agradecendo a todos que aqui estão e podendo colocar aqui um grito de guerra que eu aprendi com os argentinos hoje aqui. Me parece que o socialismo cresce. Me parece que o socialismo cresce. Oh, glória a Deus. Me parece que o socialismo cresce. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Bom, eu imaginei, né, depois dessa cena deplorável, que ele era um cara leigo de política. Até ele deu a entender isso, que ele não entendia muito e defendeu aquilo ali, porque realmente o próprio Dr. Enéas falou que o socialismo, na teoria, é a coisa mais certa e mais linda do mundo, né? Mas que não dá certo. Eu já coloquei vários vídeos do Dr. Enéas falando isso. Eu também já expliquei o porquê não poderia dar certo nunca. Não funciona na prática porque simplesmente as pessoas não trabalham da mesma forma. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos os originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Então, como o próprio Dr. Enéas disse, é uma coisa linda na teoria, mas que na prática não funciona. Então o tempo passou, a gente deixou isso quieto. Agora, depois da declaração do Daciolo, né, apoiando o Ciro Gomes, que você vai ver aqui, Ciro Gomes, que nunca enganou ninguém, esse é um corrupto, nem mesmo os nossos pais, que não tinham muito acesso à informação, sendo manipulados pela mídia, sempre perceberam quem de fato era Ciro Gomes. E para quem ainda tem dúvida, pergunte a qualquer cearense, nossos irmãos de fé e batalha, e tem muitos aqui no canal e eles vão dizer quem é Ciro Gomes. Se ainda você não estiver satisfeito, dê uma pesquisadinha sobre o governo dele.
sobre os esquemas de corrupção que tinha ali, como a família dele enriqueceu. Inclusive, vou colocar uma matéria aqui de um jornal para você ter a noção de quem é Ciro Gomes e as denúncias que fez a Polícia Federal e na casa dele, inclusive. Continuando, ao declarar, o apoio, eu fui atrás para saber o que é que Cabo Daciolo defendia na época do PSOL. E ele defendia, meus irmãos, um Estado laico. Ele que se diz cristão, ele que peca o tempo todo usando o santo nome de Deus em vão, ele não para de fazer isso. Deus nos previne que não devemos, a todo tempo, a troco e a direito, invocar o santo nome de Deus em vão. Ele já é um herege só por isso, eu sempre achei estranho isso aí. O time dele leva um gol, ele derruba um celular, eu acho que ele dá uma martelada no dedo e ele já coloca o santo nome de Deus em vão, para tudo. Glória a Deus. Senhores, 4 jogos, 12 pontos, Libertadores, eu creio. Você está ouvindo esse vídeo, tem um propósito, associar ao Vasco, sócio torcedor, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, 12 pontos, Libertadores, glória. Então só isso já mostra que ele tem uma visão distorcida das Sagradas Escrituras e ele faz aquele verdadeiro apanhado. Cabo Daciolo é o tipo de cara que, um marginal, tira a vida de 300 pessoas e diz que se arrependeu e começa a chorar para não sofrer a pena, ele acredita nesse arrependimento. É o típico pensamento, é o típico comportamento esquerdista, que é isso que ele é. Eu sempre tive um pezinho atrás com ele na questão do direito do cidadão se defender. Ele sempre foi contra. Ele não quer que o cidadão tenha o direito de se defender. E qualquer político que tenha esse posicionamento, meu irmão, já mostra que não é boa coisa. Todos os profissionais, qualquer pessoa de bom senso, inclusive olhando o exemplo bom dos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o cidadão poder se defender é um direito. E cada cidadão que pode se defender, ele é um agente a mais de segurança. Isso é um fato. Uma pessoa que pensa em governar e tem medo que o cidadão possa se defender, boa coisa ele não quer para a nação. No mínimo, ele tem um plano comunista, um plano ditador para ser implementado. Algo que os cidadãos não vão gostar e por isso é que eles não querem que o cidadão possa se defender. Então, deixar isso aqui bem claro. Na época do PSOL, o Daciolo defendia o Estado laico. A esquerda em geral e o PSOL principalmente, eles estavam numa árdua luta contra os valores cristãos dentro do Estado. Contra a família tradicional, contra a moral, contra os bons costumes, eles estavam numa luta muito grande. E Cabo Daciolo defendia que o Estado deveria ser laico. Ora, mas que contradição, o cara que passa o tempo todo invocando o santo nome de Deus em vão, defender pautas que querem tirar, por exemplo, os crucifixos dos tribunais, os nomes de cidade que homenageiam santos e etc, etc. Você vê, qual é a capital do Brasil, a verdadeira capital? A gente sabe que é Brasília, mas o coração do Brasil é São Paulo. Por que tem o nome de São Paulo? O nome de santo. O Estado pode ser laico, mas os nossos valores e o próprio Estado foi criado com bases cristãs e ele conserva tudo isso. Você vê que até no Supremo lá, por mais que eles vão contra as ideologias cristãs, tem o crucifixo. Não sei se ainda faz, mas até pouco tempo se fazia o juramento sobre a Bíblia. As leis para defender o cidadão baseado também nos princípios cristãos, assim como na maioria dos países do mundo. Então o cara se dizer cristão e lutar para acabar com esses costumes dentro do Estado, já mostra que boa pessoa não era. Não é apenas ignorância, até porque ele segurava o livro de Karl Marx e eu ingenuamente achei que ele pegou aquilo ali apenas para fazer média com o público que estava ali na frente dele, que no caso era do PSOL enquanto ele fazia discurso. Mas ele lia, ele conhecia. E acredita que aquele é o melhor modelo de governo. Só que o que está escrito na Bíblia, meu irmão, é muito verdadeiro. Se eu estiver aqui, por exemplo, agindo de mau coração com vocês, falando para enganar, levando algum para dizer qualquer coisa que eu digo aqui, mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, Deus vai me desmascarar. Não adianta, porque está escrito, nada em oculto há que não venha a ser revelado. Então, por mais que a pessoa se disfarce de ovelha, de bom samaritano, uma hora a máscara vai cair. E é o que aconteceu com o Cabo Daciolo. Ele disse que a desistência dele da presidência foi o Espírito Santo. E eu não duvido não, meus irmãos. Porque o Espírito Santo queria revelar o que ele realmente é. Se de fato foi o Espírito Santo. Tenho até minhas dúvidas e até espero que realmente tenha sido o Espírito Santo. Porque uma coisa que a Bíblia diz é que os pecados, isso foi dito pelo próprio Jesus Cristo, que os pecados contra o Filho, ou seja, contra o Filho de Deus, ainda serão perdoados. Mas contra o Espírito Santo não. E o Cabo Daciolo, tudo que faz, atribui ao Espírito Santo. Todos os erros que ele comete na vida dele, indo pela própria cabeça, ele atribui ao Espírito Santo. Então, Cabo Daciolo, de acordo com a Bíblia, não sou eu que estou julgando não, é o que está escrito na Bíblia, tá certo? O senhor tem sérios problemas para resolver com Deus. Eu não queria estar na sua pele.
E aí, eu quero que você veja quando ele fala que apoia o Ciro Gomes, que se tivesse um voto, né, seria um voto dele para presidente Ciro Gomes. E eu quero que você veja ele falando e em seguida a gente vai ouvir Enéas. Vamos lá. Mas o meu coração, naquele momento, me tocou para dizer, meu irmão, eu, Cabo Daciolo, o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui, eu quero falar para você que Cabo Daciolo não é mais pré-candidato à presidência da República. Eu não sou mais pré-candidato à presidência da República. Eu cheguei agora no aeroporto, vou correr para anunciar isso também para o partido. Eu não sei qual vai ser a porta que vai ser aberta, eu não sei o que vai ser aberto, eu não sei se eu vou ser candidato ao Senado, eu não sei se eu vou ser candidato ao governo, eu não sei o que vai acontecer, talvez eu não seja candidato a nada. Uma coisa eu sei, e eu quero dizer para o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você. Bom, você ouviu? Enéas é tão querido por nós porque Enéas desmascarou toda essa turma muito antes de qualquer um de nós perceber. E ele já falava que Ciro Gomes fazia parte de todos os planos piores que os donos do mundo tinham para adiantar a agenda deles aqui no Brasil. Veja, relembre comigo quando o Dr. Enéas desmascarou Ciro Gomes, já naquela época. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. E o pior é que o próprio Cabo Daciolo sabe disso e desmascarou o Ciro Gomes. Lembra quando viralizou aquela história da Ursal? O que o Cabo Daciolo, embora usou essas palavras que soou meio ridículo como Ursal, deveria ter falado apenas de pátria grande, para que não fossem zoar tanto ele, mas o questionamento que ele fez provou para o mundo todo que Ciro Gomes era um mentiroso. E veja bem, meu irmão, um cara que mente como Ciro Gomes, mente rindo, o cara mente rindo, meus irmãos. Eu quero que você veja, eu vou tentar dar um jeito aqui para você ver a imagem dele rindo. O cara mente descaradamente rindo, vamos ver junto. O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. A venda ele disse aí, rindo, em tom de deboche, desrespeitando cada pessoa nesse Brasil, tratando como idiota mesmo, como se nós não fôssemos capazes de descobrir a verdade, debochando. Ele fala em tom de riso, que nunca fez parte e não sabe nem o que é isso. E aí, eu tenho aqui ele mesmo respondendo que sim, sabia e fazia parte, mas que não era isso tudo, como estavam falando, não era tão... Ele fazia parte, só que não deram poder dentro do Fórum de São Paulo que ele queria. Preferiram muito mais Lula do que ele não aceitou, porque ele se considera muito mais inteligente e superior a Lula. Então, quando deram um destaque, a liderança que ele queria para ele, a Lula, ele ficou revoltado. Mas sempre fez parte desses planos malditos, assim como Enéas revelou. E eu quero que você escute ele mesmo respondendo. Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo mofou. Não era uma coisa que a turma também está dizendo na internet, Fórum de São Paulo. Qual era a ideia do Fórum de São Paulo? A ideia do Fórum de São Paulo era reunir aquilo que era tudo fora do poder, por regra, no meio das ditaduras latino-americanas, a oposição à esquerda. Então essa era uma ideia generosa. Então essa era uma ideia generosa. Então as Farc naquela data, para dar um exemplo muito caloroso aqui, então as Farc naquela data eram uma guerrilha de esquerda na Colômbia, não sei o que e tal, foram recebidos aqui. Gente, eu participei de uma ou duas reuniões. Recebidos aqui, gente, eu participei de uma ou duas reuniões e achei aquilo muito sem fundamento. Viu, meus irmãos? Ele mesmo respondendo que fazia parte. E, na cara dura, falando pro Brasil todo, ele não mentiu ali pro Cabo Daciolo, ele mentiu para cada brasileiro
que estava ouvindo ele falar. Ele desrespeitou cada brasileiro. Com mentira. Como é que você vai confiar num cara desse? O próprio Zé Disseu, petista, doente, corrupto, falou que ele faz parte. Escuta só. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram. Na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinham um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. Então, Cabo Daciolo, saber de tudo isso, inclusive sabia que a Polícia Federal já estava em cima do Ciro Gomes, e mesmo assim ainda declarar voto nele, quem apoia corrupto, corrupto também é, meu amigo. Quem apoia bandido, na minha opinião, é bandido também. Escuta agora a denúncia de o porquê, uma coisa que os cearenses já reclamavam a vida toda, que não existia justiça no Brasil, porque a família Gomes enriquecendo, com vários indícios de corrupção e ninguém investiga. E finalmente a Polícia Federal foi em cima, porque liberaram, né? Se é jogada política, se não é, seja o que for, que a justiça seja feita, que cada corrupto pague. Não me importa os motivos, mas que pague. Então escute essa matéria, tá certo? De um canal jornalístico, falando do Ciro Gomes. Depois você confirma, é só pra gente ilustrar mesmo. A Polícia Federal deflagrou há pouco operação contra esquema de fraudes e pagamentos de propinas a agentes públicos e servidores públicos em licitação para obras no Castelão, em Fortaleza, entre os anos de 2010 e 2013. Entre os alvos das buscas estão os irmãos Ciro e Cid Gomes. Ao todo, 80 agentes federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal em domicílios investigados nas cidades de Fortaleza, Meruoca e Juazeiro do Norte, no Ceará, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Luís, no Maranhão. As buscas têm como objetivo apreender mídias digitais, aparelhos celulares e documentos. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início no ano de 2017, sendo identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo governo do estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio Castelão. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva. Em nota nas redes sociais, Ciro Gomes se manifestou sobre as acusações. Abre aspas. Até esta manhã, eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas depois da Polícia Federal subordinada a Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. Fecha aspas. Então, meus irmãos, eu vou resumir aqui, colocar uma pedra em cima do nome Cabo Daciolo, que esse cara não merece ganhar nem pra vereador. Talvez mais pra frente, eu não sei o que ele mesmo vai ser, nem ele sabe, ele mesmo diz isso. Mas é um cara que não merece a sua credibilidade, é um cara que quando você escutar, olha, Cabo Daciolo disse isso, deixa quieto. Se um dia ele entrar pra deputado, conseguir entrar, se tiver alguns tolos iludidos que ainda der espaço a ele, e ele criar alguma lei, alguma coisa, disser alguma coisa que seja relevante a gente falar aqui, como notícia será falado. Mas qualquer apoio meu, esse cara jamais terá. E acredito que a maioria dos verdadeiros despertos, tá certo? As pessoas que não são fanáticas, porque você continuar apoiando o Cabo Daciolo é porque você é um fanático. A verdade é essa. Eu sempre falei com o pessoal, nunca me envolvi com política. Você viu o Cabo Daciolo vir aqui, pediu dinheiro emprestado, o comunista Cabo Daciolo vai lá no monte para Deus falar com ele, sendo que Jesus rasgou o véu, você fala com Deus de qualquer lugar. Foi o dinheiro mais bem aplicado. O Magno Malta, que é meu filme dele, nunca mais se elegeu. E esse Cabo Daciolo, que você candidato a prefeito, a mão de Deus pesou sobre ele, que nem candidato do Rio de Janeiro ele chegou a ser. A mão de Deus pesa, irmão.
Mão de Deus pesa. Pegou o dinheiro emprestado, aqui onde eu estou, falei, ó, tem um recibo aqui para você assinar, só de garantia, no valor de R$15 mil. Aí eu não gostaria de assinar o recibo, falei, não tem problema, rasguei o recibo assim, estava o irmão dele aqui, joguei aqui na lata de lixo. Ele pensa que eu vou matar alguém por R$15 mil? Deu dinheiro para ele. O comunista nunca mais me ligou. Liguei às vezes para ele e não atendeu mais. E era o dinheiro que eu tinha guardado para a época do coronavírus. Irmão, Deus é tão precioso que esse vagabundo não entrou nem para competir, que dizia que ia ser presidente do Brasil, que Deus tinha falado no monte com ele, mentiroso, falso profeta. E depois disse que ia ser prefeito do Rio de Janeiro, não foi nem candidato. A mão de Deus pesa. No mês seguinte, irmão, fiz uma anestesia, um milagre de um paciente, um grande empresário aqui do Brasil, que tem um seguro internacional enorme. Eu recebi 5 vezes o valor de uma anestesia particular. E deu para eu passar todo o coronavírus, acertei minha vida toda, não me faltou nada. Isso é o Deus que eu sirvo. Eu não dependo do... Porque o cara, quando é vagabundo, você pode botar 10 recibos com assinatura, com cartório, firma reconhecida, que não vai te pagar. E daí nós desmascaramos mais um. Deus não é Deus de escândalos. Um cristão, acima de tudo, ele respeita a Deus. Ele não fica o tempo todo escandalizando o nome de Deus, como o Cabo Daciolo faz. E era uma coisa que sempre me incomodou. Ele saiu da esquerda, mas a esquerda nunca saiu dele. Ele é o tipo de cara que o marginal comete diversas atrocidades e aí na hora de pagar, né, mostrando claramente que ele não conhece o evangelho, na hora de pagar começa a chorar por causa da punição. E aí ele diz, ah não, ele já se arrependeu, disse que aceitou Iá, né, que agora ele fala Iau. Aceitou Iau, então agora já está perdoado. E não é assim. O que você vê na Bíblia é que todos os que realmente se arrependeram, você vê até o rico que vai atrás de Jesus Cristo, ele vai para servir a Jesus. Ele chega lá e diz, Jesus, o que é que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus olha para ele e sabe que ele era um homem bom, era um homem justo, pagava bem aos seus empregados, não tomava nada dos outros, mas era um cara que tinha um coração na riqueza e sempre está acumulando. Então Jesus Cristo sabia que ele era honesto, sabia que os bens dele foram honestos, mas ainda assim olha para ele e diz, vai, pega tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue. Mesmo ele tendo conseguido honestamente, ele teria que abrir mão dessa cobiça, que era o principal amor da vida dele. Entende, meus irmãos? Ele tinha que abrir mão daquilo, mesmo sendo honesto. Outros que se converteram dedicaram toda a sua vida a reparar os seus erros, os males que fizeram a outras pessoas. O próprio cobrador de imposto, quando aceitou a Jesus de verdade, ele restituiu todos aqueles que ele cobrou a mais. Ele devolveu o dinheiro. Ora, mas ele já não tinha confessado os seus pecados ao próprio Jesus Cristo em pessoa, que o perdoou? E por que mesmo assim ele teve que devolver? Porque não existe, meu irmão, de você dizer, não, eu me arrependi, e a pessoa que você fez mal continuar lá prejudicada pelo mal que você fez. Então, se você se arrependeu de verdade, você vai reparar esse mal, você vai dedicar sua vida a isso. Ô Davi, mas o mal que eu fiz acabou gerando a perda de uma vida. Então, nesse caso, você não é Deus para reviver essa pessoa que se foi por sua culpa. Mas você pode dedicar a sua vida, todas as suas forças, para evitar que outras pessoas perdam a sua vida por gente que se comporta como você se comportava. Então você não vê isso nos dias de hoje. O próprio Jesus Cristo não perdoou ninguém que realmente não se arrependesse. O que é que ele fez? Olha, teus pecados até aqui estão perdoados. Vá e não peque mais. Todos os que foram pedir perdão a ele ouviram exatamente isso. Por quê? Por quê? Porque quem realmente se arrepende, ele toma um repúdio. É como se ele ficasse alérgico ao próprio pecado. Ele nunca mais quer aquilo, ele não admite, ele até se irrita. E faz de tudo para que as outras pessoas não errem como ele errou. E quando são erros que dá para reparar, ele vai para cima até conseguir o perdão da pessoa que ele fez o mal. É isso que é de fato se arrepender. Mas isso hoje em dia, o sistema religioso transformou em aceite a Jesus e tá tudo feito. Como se fosse somente uma palavra. Ah, eu aceito Jesus, pronto, tô perdoado, beleza, vou para casa pecar de novo, fazer pior do que eu já fiz. Porque como eu tô perdoado, então eu tenho mais chances, né, mais fichas para pecar. É assim que é encarado, e é esse o evangelho de Cabo Daciolo. Se Ciro Gomes realmente tivesse se arrependido, eu acredito que se o Espírito Santo
entrasse num cara feito Ciro Gomes, e acho muito difícil isso acontecer, não porque o espírito não possa entrar, mas ele só entra onde ele é chamado. Ciro Gomes, você vê o que ele defende, o ódio com que ele fala, as ideias que ele defende agora mesmo, falando sobre direitos de trans, tá certo? E a gente já considera todo mundo igual aqui. Não precisa criar direito pra eu, que sou nordestino, pra o outro, porque tem uma escolha diferente minha. Não, somos todos iguais. Cria leis justas, onde todos nós seremos respeitados e tratados como iguais. Só isso. A lei tem que enquadrar todos, não um tipo de pessoa pelo que ela escolhe, pelo onde ela nasceu, pela cor. Isso não existe. Mas é o que esses caras da esquerda querem fazer, criar privilégios pra uns. E Ciro Gomes é totalmente a favor disso. Ciro Gomes é um cara que não é fiel a ninguém. Ciro Gomes fala mal do PT, fala mal de Lula, depois tá abraçando e vice-versa. É assim. Então, por essas atitudes dele, da forma que ele se comporta, um cara ambicioso sempre foi. Se um cara desse realmente aceitasse a Jesus de verdade, meu irmão, ele ia dedicar a vida dele toda a reparar tudo que ele fez. E eu garanto a você que não ia sobrar muito tempo pra política, não. E você veria outro tipo de discurso nele, outro tipo de comportamento. Então não é julgando, mas é percebendo o óbvio. É falando de acordo com as Sagradas Escrituras, meus irmãos. Vocês sabem, eu nunca me considerei aqui um pastor, um líder de nada. Como eu sempre digo, eu sou só mais um de vocês. Só mais um, mais nada que isso. E esse canal nada mais é do que a representação de nós mesmos. Tem gente aqui que me segue desde que a gente criou o canal, há 8 anos atrás, quase 8 anos, vai completar esse ano. E a gente segue firme nos nossos conceitos, porque o que você tem de valor moral, isso você não muda, meu irmão. Isso você não muda. Quando você vê caras como Cabo Daciolo, que, repito, desmascarou o Ciro Gomes em rede nacional, de repente fazer uma coisa dessa, já mostra quem de fato ele é. Não merece o seu voto, nem pra síndico, não merece o seu apoio. Eu acredito firmemente que ele ter feito isso é pra revelar quem realmente ele é, pra que ele saia dessa de vez. E o resultado vai ser mostrado nas pesquisas, meus irmãos. Eu tenho certeza que se outros canais, que também são bem intencionados, nós podemos discordar, podemos não nos dar bem entre nós, mas eu peço a vocês, meus irmãos, que também me assistem, vocês que têm canal, que falem sobre isso, que deixem bem claro, que não deixem o seu público iludido. Nós que trabalhamos com o público, temos uma responsabilidade dobrada e seremos cobrados. Se Deus nos deu a capacidade da palavra, fazer as pessoas entenderem as coisas, nós temos que pensar 10 vezes no que a gente faz. E erramos, mas errando, tentando acertar, eu acredito que Deus não leva em consideração. Eu acredito. Quando você erra tentando acertar, na sua melhor da sua intenção. Errei porque não tinha o conhecimento necessário. Eu acredito que Deus não leva em consideração a nossa própria ignorância. Mas quando a gente sabe dos fatos e se acovarda, porque eu vou perder inscrito, porque, sei lá, eu vou perder um patrocínio, não faça isso não, meu irmão, porque você vai ser cobrado. Tá certo? Então, eu tô fazendo minha parte aqui. Não por vingança, na verdade eu fico muito triste com isso. Cabo Daciolo, pra mim, mesmo todas essas discordâncias que eu tinha com ele, essas desconfianças, ainda me parecia um cara mais honesto ali dentro. E só por isso, merecia que a gente desse uma atenção. Mas agora ele realmente mostrou o que ele é. É um cara fanático, um cara que não sabe separar as coisas. Repito, usa o santo nome de Deus em vão, escandaliza esse santo nome. Tem vídeos dele mesmo lá no Senado, lá na Câmara, mandando uma deputada que é deficiente se levantar, e a bichinha tenta, acredita na do Daciolo, começa a chorar, vai na dele, tenta levantar com fé em Deus e não consegue. Porque, na minha opinião, na minha concepção, e você não é obrigado a concordar, os tempos dos profetas passou. Os milagres que a gente precisava presenciar ainda acontecem, mas de forma discreta, porque Deus não é Deus de escândalo. Aquela coisa que acontecia no meio das multidões que Jesus Cristo fazia e dizia que todo aquele que crê nele também conseguiria realizar, hoje não acontece porque, primeiro, a nossa fé diminuiu muito. O próprio Jesus Cristo disse que aquela geração já era uma geração de pouca fé, você imagine a de agora. Então nós não temos mais esse merecimento. Um ou outro ainda consegue atingir isso, acontece sim milagres, mas são raros e são discretos. Deus não permite que ninguém use isso para ganhar voto, para ganhar dinheiro, para ganhar credibilidade. Acontece, meu irmão, com você que está vendo esse vídeo, que está aí na sua casa, angustiado, aí você dobra seu joelho, sozinho ali no seu quarto, ou com sua esposa, ou com a sua família, ou na sua igreja mesmo, mas você ali no seu coração pedindo a Deus, e de repente não tinha emprego, não tinha nem um bicozinho para você fazer, e aí liga um amigo, liga uma empresa, olha, estou precisando do seu serviço. Isso é um milagre. Às vezes você tem um diagnóstico, olha, você está com esse problema, e você ora e quando vai fazer um novo exame, sumiu aquele problema. Tudo isso é Deus interagindo, Ele trabalha muito na vida das pessoas. Eu mesmo posso dizer que sou um abençoado, família. Um dia eu vou contar para vocês a minha história desde o comecinho, mas eu posso dizer que Deus me abençoou muito. Já realizou vários milagres na minha vida. E a minha história é uma história com muito sangue, família. Muito.
Mas eu não creio que Deus permita que você use esses milagres para você ganhar dinheiro. É por isso que eu tenho esse cuidado, para você ganhar credibilidade, para isso e aquilo. Eu acredito que acontece de forma discreta, porque Deus não é Deus de escândalo. Então quando o Cabo Daciolo pega numa Câmara de Deputados, sabendo que a maioria daqueles que estão ali não respeitam a lei de Deus, não faz por onde, e ele de repente faz isso para ganhar credibilidade, para mostrar que tem poder, eu não acredito que Deus ia apoiar uma coisa dessa. E é por isso mesmo que ele passou aquele vexame. Não porque Deus não pudesse levantar aquela paralítica da cadeira, mas porque ele, assim como agora, não estava fazendo da forma correta. Esse é o meu ponto de vista. Desculpe, mas eu tenho que ser sincero com você, inclusive dizer o que eu penso sobre quem ainda apoia Cabo Daciolo. Não passa de um fanático também. Essa é a minha opinião e você tem o direito de dizer: discordo de você, Davi, vou me desinscrever. Sem problema, meus irmãos. Nunca fiz canal apenas para ter inscrito, mas para passar acima de tudo uma mensagem. Se com isso vem os inscritos, se com isso a gente consegue ter também um retorno financeiro, que assim seja, mas que nunca seja apenas essa a meta. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Essa era a minha opinião com o Cabo Daciolo. Vocês não verão mais vídeos dele aqui, a não ser que seja realmente de extrema importância, que faça parte de notícias, mas o jeito que a gente via ele mudou muito. Agora é apoio zero mesmo. Então é isso, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.